primeiro livro da Bíblia, Gênesis, do latim nascimento, origem, retrata o princípio de tudo. Ao longo dos 50 capítulos, podemos entender a história e os acontecimentos na criação do mundo, como tudo se originou. Deus, após criar os céus e a terra, cria o homem à sua própria imagem. Além disso, em Gênesis acompanhamos também a origem do povo de Israel. Neste livro é descrita a transformação do caos em ordem ao longo de 6 dias. No 7º dia, havendo Deus terminado toda a sua obra, descansou. Abençoou o 7º dia e o santificou. Nos capítulos iniciais, são mostradas informações sobre a formação do Jardim do Éden e a criação de animais, árvores frutíferas, a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Desta, o homem não poderia comer. A partir disso, o Senhor cria o primeiro homem, chamado Adão, pelo pó da terra e pelo sopro do fôlego da vida em suas narinas. E da costela de Adão, o Senhor forma a mulher, chamada Eva. Além das passagens relacionadas à criação, ao longo dos capítulos, podemos conhecer também as histórias de Caim e Abel, Noé e ordem de construção da arca para salvar a criação do dilúvio, a construção da Torre de Babel, Abraão e Sara, Ló, sobrinho de Abraão, Ismael e Agar, Isaque e Rebeca, Esaú e Jacó e José. Portanto, em Gênesis podemos conhecer a história da criação do mundo por Deus, a origem da humanidade, juntamente com a origem do pecado e seus ensinamentos ao povo de Israel. Agora, junte-se a nós nesta empolgante viagem, através dos relatos divinamente inspirados, e veja por uma ótica abrangente os atos que deram início a este mundo. Começando pelo primeiro capítulo do livro denominado Gênesis. No princípio, não havia forma, não havia luz, apenas o abismo, infinito, silencioso, envolto em trevas impenetráveis. O caos reinava sobre as águas primordiais, agitando-se num turbilhão sem direção. Mas então, algo se moveu. Do nada, a voz ecoou, não como um som, mas como uma força que rasgou o próprio tecido da existência. Haja luz! E num instante, como o despertar de um universo adormecido, a escuridão se rendeu. Raios dourados irromperam, dançando sobre as águas, separando o dia da noite. E Deus viu que era bom. Mas o abismo ainda rugia. Águas contra águas, um caos sem limites. Então, com um gesto divino, o Criador estendeu suas mãos invisíveis. Haja um firmamento no meio das águas. E assim, como um artesão moldando o impossível, Deus separou as águas de cima das águas de baixo. O firmamento surgiu, um vasto domo azul, o primeiro céu. E novamente, era bom. Mas abaixo, algo ainda dormia. O caos resistia, até que a voz trovejou mais uma vez. Ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. E num espetáculo de poder indomável, os oceanos recuaram. Cordilheiras irromperam dos abismos, vales se esculpiram como veias na terra, e então, verdes, ervas, árvores, florestas brotando em segundos, um turbilhão de vida. E Deus sorriu, pois era bom. Mas o céu ainda estava vazio, até que, como um pintor incansável, o Criador bradou: haja luzeiros no firmamento. E num esplendor que nenhum olho humano jamais testemunhara, o sol incendiou o dia. A lua, prateada, tomou seu posto na noite. E as estrelas? As estrelas, incontáveis, cintilantes, como diamantes lançados sobre um manto negro. E mais uma vez, era bom.
Então veio o despertar. Nas águas, monstros marinhos e cardumes em dança. Nos céus, águias e pardais em revoada eterna. Na terra, animais de todos os tipos. O leão, o cordeiro, a serpente. Tudo em harmonia. Mas faltava algo. Façamos o homem à nossa imagem. E do pó da terra, moldado pelas mãos do próprio Criador, Adão abriu os olhos. Nele, o sopro da vida, alma, razão, amor. E então, Eva, nascida de seu lado, perfeita em graça. E Deus os abençoou. E pela primeira vez, era muito bom. Assim, em 6 dias o universo foi forjado, do vazio à vida, do caos à perfeição. E no 7º dia, Deus descansou. Mas essa já é uma outra história. A todos os que assistiram este vídeo até aqui, agradecemos profundamente. Muito obrigado. Pedimos que deixem o seu like. Isto nos ajuda com o alcance do canal. Deixe seu comentário a respeito do tema hoje abordado. Compartilhe este vídeo com alguém que julgue apreciar as boas novas da salvação e se este conteúdo foi inspirador para você. Considere se inscrever neste canal, não se esquecendo de ativar o sininho das notificações. Que a graça misericordiosa do Senhor Jesus, o amor infindável de Deus o Pai e a santa comunhão do Espírito Santo habite em todos vós. Que o Senhor Jesus lhe proporcione um dia ricamente abençoado e jamais se esqueça. Mesmo diante da incredulidade, as palavras continuam sendo uma inimaginável fonte de poder. Amém.